Avaliação dos pressupostos do modelo de regressão. Quais são os pressupostos? A variável dependente deve apresentar distribuição normal, os resíduos estimados devem possuir distribuição normal, não deve haver correlação elevada entre os resíduos e a variável explicativa, os resíduos devem ser homocedásticos, e caso estejamos lidando com uma série temporal, isto é, as observações variam em função do tempo, nesse caso os resíduos não poderão ser autocorrelacionados, que é o pressuposto de ausência de correlação dos resíduos. Vamos então aplicar na prática a avaliação do modelo de regressão com a base de dados cidades.dta. É um banco de dados que já foi importado para o software Stata e está no arquivo do Stata, cidades.dta. Então vamos à questão da pesquisa. O governo está estimando o número de divórcios no intuito de capacitar a estrutura judiciária. E aqui temos uma base de dados que contém 150 observações sobre o censo de 153 cidades brasileiras com as seguintes variáveis. Foram coletados para essas 153 cidades brasileiras as variáveis município, região, mediana da idade, taxa de matrimônio e taxa de divórcio. Então, nós vamos abrir esse arquivo no Stata usando o comando use. Para isso, nós vamos aplicar o comando use cidades.dta. Depois de abrir essa base de dados no Stata, nós vamos clicar no menu, vamos lá em log e clicamos em begin. Aqui nós temos a nossa base de dados, ou seja, nós temos aqui o número do município, a região que o município faz parte, mediana da população, taxa de matrimônios, taxa de divórcios e assim sucessivamente. Enfim, na primeira linha do nosso banco de dados temos o nome da variável e nas demais linhas as observações para 153 linhas, ou seja, 153 cidades brasileiras observadas durante a pesquisa. Então, primeiro nós vamos verificar a correlação. Para utilizar o modelo de regressão linear simples ou o modelo de regressão linear múltipla, as variáveis devem ter associação linear, devem ter correlação, ou seja, deve haver uma forte correlação entre a variável y e cada uma das variáveis x. Vamos verificar se existe correlação entre as variáveis div e mat, ou seja, a taxa de divórcios e taxa de matrimônios. Para estimar essa correlação no menu Stata, nós vamos clicar em Statistics, vamos em Summary Tables and Tests, depois em Summary and Descriptive Statistics, e em seguida em Pairwise Correlations. Podemos aplicar também, ao invés de utilizar o clicar do mouse, podemos diretamente digitar o comando pwcore, que vai aplicar a correlação de Pearson, espaço div, nome da variável 1, espaço nome da variável 2, mat, vírgula sig. Independente de aplicação pelo comando, pela barra de comandos ou pelo clicar do mouse nos menus, chegará nesse mesmo resultado de que a correlação foi 0,9321. Ou seja, há uma correlação forte entre essas duas variáveis, taxa de divórcios e taxa de matrimônios. Isso também porque fica claro que quanto maior o número de matrimônios, também maior tende a ser estatisticamente a taxa de divórcios. Os divórcios só ocorrem se ocorrem matrimônios. Mas aqui é só um exemplo simples para que a gente possa entender a ideia de correlação e a ideia da aplicação da regressão, bem como a aplicação dos pressupostos da regressão. Então, nesse caso, há uma forte correlação, mas nós não estamos estimando causalidade. Apenas concluímos que há associação linear entre essas duas variáveis. E é sempre importante embasar cada uma dessas respostas, cada uma dessas pesquisas, em uma teoria subjacente. Como vimos que há forte correlação entre as variáveis, podemos aplicar um modelo de regressão, agora sim para verificar a relação de causalidade entre essas duas variáveis. Então, para estimar a regressão, a gente vai aplicar o comando regress, nome da variável dependente, nome das variáveis independentes, e demais comandos. Podemos aplicar ao nível de significância de 5%, ao nível de confiança de 95%,
beta para exibir os modelos padronizados, no cons, se a gente não deseja a presença da constante no modelo de regressão. Então, aqui no exemplo, nós aplicamos o comando regress, espaço div, nome da variável 1, espaço mat, que é o nome da variável 2. Div é a variável y, portanto, é a primeira variável que vamos colocar no modelo de regressão, depois de aplicar o comando regress. Vírgula level, e nós queremos testar a 95% de confiança, então nós vamos colocar entre parênteses 95. Depois de estimar a regressão, regress, espaço div, espaço mat, teremos o resultado do modelo de regressão. Esse é o resultado do modelo, mas agora precisamos interpretar, né? Então, a interpretação do modelo de regressão seria o seguinte: a estimativa média da taxa de divórcios parte de um valor constante, 1,13, e aumenta em 0,3436 vezes o número de matrimônios, mais uma margem de erro estimada. Ou seja, a cada alteração em uma unidade na taxa de matrimônio ocorre 0,343 de variação na taxa de divórcio. R². Aqui nós vamos estimar e interpretar o coeficiente de determinação, que é o poder explicativo do modelo. Quanto mais próximo de 100% for esse R², maior é a capacidade explicativa do modelo de regressão como um todo, né? Na regressão simples, ele representa o próprio coeficiente de correlação de Pearson. Vai ser igual ao coeficiente R estimado. E então o R² foi 86,88%, que significa que 86,88% da variação do x pode ser explicado pelo comportamento de y. Intervalo de confiança. Bem, nós vamos interpretar da seguinte maneira: o intervalo de confiança é utilizado para estimar o intervalo de confiança para a previsão da variável dependente. Ele sempre parte de um limite inferior e um limite superior. Então, o limite inferior do valor previsto para a variável dependente é o seguinte: div é igual a menos 0,0581, este valor aqui, mais 0,322184, este valor aqui, é o valor do limite inferior, do valor previsto a 95% de confiança. E o limite superior do valor previsto para a variável dependente é 2,322751 mais 0,3651329. Então, esse é um intervalo de confiança. Por exemplo, a um nível de 95% de confiança, o intervalo de confiança para a previsão da taxa de divórcio para um município cuja taxa de matrimônio é de 90, seria o seguinte: o limite inferior do valor previsto para a variável dependente, basta substituir o 90 naquela equação, então temos que o limite inferior é 28,94 e o limite superior do valor previsto para a variável dependente, basta substituir a taxa de matrimônio 90 na equação estimada anteriormente, chegamos a 35,18. Assim, de acordo com este modelo de regressão, a um nível de significância de 5%, o real valor de divórcios estaria situado no seguinte intervalo, entre 28,94 e 35,18 a 95% de confiança, ou seja, com uma margem de erro de 5%. Interpretação do modelo de regressão pelo teste F. O teste F verifica a significância conjunta das variáveis explicativas. A sua estatística possui distribuição F, com K-1 graus de liberdade no numerador e N-K graus de liberdade no denominador, considerando N, número da amostra, e K, número de parâmetros estimados. As hipóteses são as seguintes. A hipótese nula é que todos os parâmetros beta são iguais a zero. E a hipótese alternativa é de que há pelo menos um parâmetro beta diferente de zero. Então, aqui pelo teste F, nós chegamos ao valor crítico de 999,76, que em uma distribuição de Fisher-Snedecor com 1 grau de liberdade no numerador e 151 graus de liberdade no denominador,
chega a um p-valor de 0,0000. Este valor é abaixo de 0,001, é também abaixo de 5%, então nós podemos rejeitar a hipótese nula de que todos os parâmetros sejam estatisticamente iguais a zero. Então, nesse modelo de regressão, isso significa que o coeficiente da variável explicativa possui significância estatística. Pelo teste F para um modelo de regressão múltipla, o resultado é verificado da seguinte maneira: ao menos uma das variáveis x impacta significativamente y, se a gente rejeita a hipótese nula por meio desse teste F. Ao analisar um modelo de regressão simples, o teste F equivale ao teste T, pois nós estamos analisando somente uma variável x e o impacto que essa variável x possui em y. E aqui nós temos a análise de variância, que foi gerada por um modelo de regressão, que basicamente é a soma dos quadrados, graus de liberdade, simbolizado por DF, grau do quadrado médio, e a estatística F de 999,76 é obtida pela divisão dos quadrados médios da regressão pelo quadrado médio dos resíduos. Ao interpretar, então, o modelo pelo teste T, nós vamos verificar o seguinte: nós vamos verificar a significância individual, a significância que cada variável tem, ou seja, se o parâmetro estimado pode ser considerado estatisticamente significativo ou não, adotando determinado intervalo de confiança. Então, na regressão linear simples são realizados dois testes, um para o intercepto, a hipótese nula é que esse valor seria igual a zero em termos populacionais, a hipótese alternativa é que esse valor seria diferente de zero em termos populacionais, e também vamos verificar para o coeficiente da variável explicativa. Da mesma forma, é um teste bilateral de igualdade ou diferença. Pressupostos do modelo de regressão. Então, antes de realizar qualquer inferência em um modelo de regressão simples ou múltipla, a gente deve verificar se os pressupostos são atendidos. Então, a variável dependente deve apresentar distribuição normal, os resíduos estimados devem possuir distribuição normal, não deve haver correlação elevada entre os resíduos e a variável explicativa, ou seja, os resíduos devem ser homocedásticos, e caso estejamos lidando com uma série temporal, isto é, as observações variam em função do tempo, os resíduos não poderão ser autocorrelacionados, que é a ausência de correlação dos resíduos. Então, para analisar os valores previstos e resíduos, a gente vai utilizar o comando predict para gerar a série de resíduos. Então, aplicamos o comando predict. No status, a gente vai digitar predict, espaço reside, espaço vírgula residual. E vejam que já foi gerado no nosso banco de dados uma variável chamada de reside, que corresponde aos resíduos. Podemos também, pela barra de menus, clicar em Statistics, depois em Post Estimation e em Predictions, Residuals, etc. Agora nós vamos analisar com o teste Shapiro-Francia. O teste Shapiro-Francia vai verificar o pressuposto de distribuição normal nos resíduos. Então, para isso, a gente vai no comando do Stata digitar S-Francia, espaço reside. Ou seja, a nossa hipótese nula é que os resíduos possuem uma distribuição normal. Como esse p-valor foi igual a 0,2273, não rejeitamos a hipótese nula e, de acordo com esse teste, não rejeitamos a hipótese porque ele foi um p-valor acima de 0,05. Isso significa que a gente pode concluir que os resíduos possuem uma distribuição normal e atendemos a esse pressuposto de que os resíduos possuem uma distribuição normal. Também vamos verificar se a variável dependente possui distribuição normal. Vamos aplicar o teste Shapiro-Francia para a variável div, que é a variável y, dependente. Então, o comando é sfrancia espaço div. A hipótese nula é de que a variável dependente possui distribuição normal. Então, o p-valor desse teste foi igual a 0,28172. De acordo com esse teste, verificamos com a probabilidade de 0,281 que não rejeitamos a hipótese nula,
assim a variável dependente y possui uma distribuição normal. Atendemos a esse pressuposto também de que a variável y deve possuir uma distribuição normal. Valores previstos e resíduos. Depois de gerar a variável reside, vamos solicitar o teste Shapiro-Francia para verificar se essa variável possui distribuição normal. Então, no stat, a gente digita o comando sFrancia espaço reside. O p-valor foi igual a 0,2273 e a hipótese nula é de que os resíduos possuem uma distribuição normal. Então, de acordo com esse teste, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que os resíduos possuem uma distribuição normal. Tudo ok em relação a esse pressuposto de que os resíduos devem seguir uma distribuição normal. Podemos fazer outros testes de normalidade, basta clicar no menu Statistics, depois em Summaries, Tables and Tests e em Distributional Plots and Tests. Vamos verificar agora o pressuposto da homocidasticidade dos resíduos. Os resíduos devem possuir variância constante. Então, para verificar a homocidasticidade dos resíduos, ou seja, se os mesmos possuem variância constante, a gente vai utilizar o teste Breusch-Pagan. E para isso a gente vai aplicar o comando stat espaço hatTest. Se não for informada nenhuma variável, o stat vai utilizar as variáveis explicativas da última regressão que foi estimada. Outra opção é destacar a lista de variáveis explicativas pelo comando stat hatTest e entre colchetes colocar a lista de variáveis. Então, o teste de Breusch-Pagan possui as seguintes hipóteses. A hipótese nula é que os resíduos são homocedásticos e a hipótese alternativa é de que os resíduos são heterocedásticos. No Stata, nós vamos digitar o comando do teste Breusch-Pagan. O comando é stat espaço hatTest. E pelo menu nós vamos clicar em Statistics, Post Estimation e em Reports and Statistics. Vejam que já foi gerado o resultado da estatística. O p-valor foi igual a 0,1733. Nesse teste de Breusch-Pagan, a hipótese nula é que os resíduos são homocedásticos, ou seja, se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente diz que os resíduos não são homocedásticos. Como o p-valor foi acima de 0,05, ou seja, foi 17,33%, bem acima de 5%, nós não rejeitamos a hipótese nula, e isso é ótimo, significa que os resíduos possuem variância constante e que foi atendido o outro pressuposto da análise do modelo de regressão. Considerações, então, sobre os testes e os pressupostos do modelo de regressão. Como a variável dependente possui distribuição normal e os resíduos são normais e homocedásticos, conclui-se que todos os pressupostos desse estimador de mínimos quadrados ordinários foram otimizados, está tudo ok, e os resultados estimados são válidos e são possíveis para realização de inferências. Vamos então estimar os valores da variável dependente. Pode-se estimar os valores da variável dependente, inclusive para cada observação da amostra, pelo comando predict, espaço estimate, vírgula, xb. Ou pelo menu, vamos clicar em Statistics, Post Estimation, Predictions, Residuals, etc. Então veja que foi gerada uma nova variável no Stata com as estimativas, né? Agora nós podemos gerar gráficos, por exemplo, podemos gerar um gráfico de dispersão com esses dados, podemos gerar um gráfico de dispersão com o comando two-way, espaço scatter, espaço div, nome da variável y, e espaço mat, que é o nome da variável x. Podemos também fazer esse mesmo procedimento pelo menu do Stata. Para isso, basta clicar em Graphics e em Two-Way Graph e selecionar o tipo de gráfico que nós queremos. Aqui nós podemos verificar que há uma forte correlação entre essas duas variáveis e que elas seguem em ambas de uma forma fortemente associada. Então, no gráfico temos alguns pontos isolados, esses são os outliers. Então, vamos combinar o gráfico de dispersão com o gráfico de linha para verificar o resultado da regressão estimada.
ou seja, aqui nós estamos traçando uma linha de tendência. O comando é o seguinte, two-way, espaço, entre parênteses, scatter, div, mat, e entre parênteses também line, estimate, mat, vírgula, sort. Foi gerado, então, um gráfico de dispersão entre as variáveis e também uma linha de tendência entre as variáveis do nosso modelo de regressão. É justamente a aplicação da regressão que permite gerar uma linha de tendência para verificar, por meio de uma função, como ocorre a tendência dos dados. Teste de autocorrelação serial. Quando a gente utiliza dados em séries temporais, em um modelo de regressão, a gente deve testar também esse pressuposto de autocorrelação serial, para verificar se ocorre autocorrelação serial. Então, nessa base de dados, os dados são em série transversal, os dados estão em cross-section, ou seja, as variações variam, mas o tempo não varia. Se os dados estão em corte, a gente não precisaria aplicar esse teste de pressuposto, mas vamos supor que agora a gente tem a ideia de gerar uma série longitudinal. Então, se a gente quisesse colocar os nossos dados em uma série longitudinal, a gente teria que criar uma variável temporal. Para isso, a gente utilizaria o seguinte comando, generate, espaço, mês, e agora nós vamos segmentar o comando para o período de meses que a gente quer determinar para a nossa base de dados. Então, vai ser criada uma variável mês que será utilizada para definir a série como temporal. Então, a gente pode fazer isso também pelo menu. Vamos clicar lá em Data, depois em Create or Change Data e em Create New Variable. E aqui nós vamos criar uma variável de tempo. Para gerar, então, a série temporal, a gente precisaria do comando seguinte, ts7, espaço timevar, vírgula, options. Então, timevar é o nome da variável temporal. E options a gente pode incluir que quer uma série temporal diária, semanal, mensal e assim sucessivamente. Como a gente quer uma série temporal mensal, a gente vai digitar o comando ts7 para a variável que foi criada, mês, vírgula, monthly, porque a gente quer essa variação mensal. Depois de digitar o comando ts7 mês monthly, vai aparecer a seguinte tela no stata, que vai dizer que está tudo ok, que foi gerada uma variável tempo, e agora a gente poderia aplicar o teste de Breusch-Godfrey para verificar o pressuposto da verificação da autocorrelação. Então, o comando é o seguinte, stat, espaço b-Godfrey, e depois nós vamos estimar o número de lags, ou seja, o número de defasagens que serão testadas para verificar a autocorrelação. Pode, então, ser informada uma lista de defasagens no lugar do termo lags list. Vamos verificar se há problema de autocorrelação serial utilizando até 3 defasagens. Então, nós utilizaremos o seguinte comando para realizar o teste de Breusch-Godfrey. Stat, espaço b-Godfrey, que é o nome do teste, vírgula lags e 1, 2, 3, pois nós queremos testar com 3 defasagens. O stata vai mostrar o resultado, a hipótese nula é de que não há correlação serial, e ele aplicou o teste Q² para verificar a hipótese para cada uma das defasagens. Então, o teste de Breusch-Godfrey apresenta a hipótese nula de que os resíduos não são autocorrelacionados, na ordem especificada pelo número de defasagens. Como os p-valores são acima de 5%, todos eles estão acima de 5%, o modelo não apresenta problema de autocorrelação serial. Então, esses passos também podem ser realizados pelo menu. Para isso, nós podemos clicar no menu Data, depois em Create or Change Data e em seguida em Create New Variable. E para declarar a base como série temporal, nós clicamos no menu Statistics, Time Series, Setup and Utilities, Declare Dataset to be Time Series Data. E para realizar o teste de Breusch-Godfrey pelo menu do Stata, nós vamos em Statistics, depois clicamos em Post Estimation e em Reports and Statistics. Então, pessoal, essa foi a aplicação do modelo de regressão no software Stata e da verificação dos pressupostos da regressão
com o uso do software Stata. Por hoje, então, ficamos por aqui.